O que acontece quando morremos segundo a Bíblia? A Bíblia diz que quando morremos, nosso corpo se decompõe, mas a nossa alma aguarda o julgamento de Deus. No fim dos tempos, todos os mortos ressuscitarão, e cada um será julgado de acordo com o que fez. Quem foi salvo por Jesus irá para o céu, mas quem for condenado por seus pecados será lançado no lago de fogo. A Bíblia fala sobre um lugar chamado Sheol, que é parecido com a ideia grega do Hades, além do mundo dos mortos. Sheol também pode ser traduzido como sepultura, pó ou profundezas. Basicamente, Sheol representa o destino dos mortos em relação ao nosso mundo dos vivos. Quando morremos, ficamos separados desse mundo, sem mais participação. Mas a Bíblia também faz distinção entre quem morre com Cristo e quem morre no pecado. Os salvos encontrarão paz na morte e ficam junto de Jesus, aguardando sua recompensa final. Mas a morte é um castigo para quem escolheu uma vida de pecado. Por que o diabo lutou pelo corpo de Moisés? A Bíblia conta uma história fascinante sobre uma luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. É um evento mencionado apenas no livro de Judas. Satanás queria encontrar o local de enterro de Moisés para transformá-lo em um santuário e levar os israelitas à idolatria. Como representante do povo de Israel, Miguel lutou para manter o lugar de enterro em segredo para evitar isso. Moisés, uma das maiores figuras da Bíblia, morreu aos 120 anos, mas seus olhos e força ainda eram fortes. Ele foi impedido de entrar na Terra Prometida devido à sua desobediência, mas teve um vislumbre dela antes de sua morte. Deus enterrou Moisés pessoalmente, mas seu local de sepultamento foi escondido para evitar que se tornasse um santuário. Miguel, o arcanjo, é retratado como um anjo lutador que luta contra os espíritos malignos. A história da morte de Moisés e a luta por seu corpo revela a importância de resistir à tentação e proteger o que é sagrado. A Bíblia não diz que Judas se enforcou. Há 2 textos na Bíblia, ambos referindo-se a Judas Iscariotes. Tem sido muito discutido no decorrer dos séculos. Muitos acham que existe contradição entre as duas narrativas, porém existem algumas teorias que descartam a possibilidade de contradição. Existe a chamada teoria de corda partida. Há quem pense que Judas realmente se enforcou, porém na hora em que se enforcou à beira de um precipício, a corda quebrou-se e ele caiu lá embaixo. O que pode realmente ter acontecido é que ele saiu para se enforcar, porém vendo um abismo diante de si, nem chegou a preocupar-se para preparar um laço para a forca. Soltou no vazio e arrebentou-se. A verdade sobre o fim dos tempos. A Bíblia diz que no fim dos tempos Jesus virá e as nações serão julgadas e quem é salvo vai morar com ele no céu para sempre. Ninguém sabe quando o fim chegará, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando está perto. Jesus fez um resumo dos sinais em Mateus 24. De acordo com esse capítulo da Bíblia, muitos dirão que são Jesus ou que são profetas, mas serão falsos, fazendo até milagres para enganar as pessoas, mesmo alguns crentes. Haverá guerras entre nações e ameaças de guerras e ouviremos falar delas. Haverá desastres naturais, como terremotos e fomes em muitos lugares. Os crentes serão perseguidos, odiados e alguns até mortos. A maldade do mundo será tanta que muitos ficarão desiludidos e deixarão de amar. O fim tanto pode vir daqui a 10 minutos ou daqui a 1000 anos. Não sabemos, mas não devemos ter medo. A vinda do reino de Deus é uma coisa boa. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, deve fazê-lo para ter a vida eterna. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Essa é a definição de eterno. Deus é o Criador que não precisou ser criado. Deus não tem princípio nem fim. Tudo que vemos e conhecemos nesse mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós. Ele é o Criador. Tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. É por isso que Ele é Deus. Deus não veio do nada. O nada não existia. Sempre houve Deus. O universo não foi criado a partir do nada. Foi criado a partir de Deus. Quem é salvo vai ter a vida eterna. Sua vida não vai acabar por toda a eternidade. Assim como os salvos vão viver pela eternidade no futuro, Deus também existiu a partir da eternidade no passado. A vida dos salvos tem princípio, mas não vai ter fim. A vida de Deus não tem fim nem princípio. A verdade sobre quem criou Deus. A Bíblia diz que Deus é eterno, ele sempre existiu. Ninguém o criou, nem o ensinou, nem o ajudou a crescer. Deus não tem data de nascimento. Tudo que vemos e conhecemos nesse mundo teve princípio e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós. Ele é o Criador. Tudo foi criado por Deus. Mas Deus não foi criado por ninguém. E por isso ele é Deus. Deus não veio do nada. O nada existia. Sempre houve Deus. O universo não foi criado a partir do nada.
foi criado a partir de Deus. Nosso próprio conceito de tempo vem da mudança do princípio e do fim das coisas. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Ele criou o tempo. Antes de Deus os criar, princípio, o fim não existia. Se Deus tivesse um criador, não seria Deus. Como será a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Jesus acontecerá no fim dos tempos e será vista por todos. Todo o mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos. Ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todos se ajoelharão para adorar Jesus. O mundo atual será destruído, o reino de Deus será estabelecido e os crentes morarão para sempre com Jesus. Ninguém sabe a data quando Jesus voltará. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos à espera. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar, porque quando aconteceu o mundo todo saberá. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus não é clara na Bíblia. O mais importante é que Jesus vai voltar um dia e devemos estar preparados, porque pode acontecer em qualquer altura. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado e viver para Deus. Qual era o tamanho da força de Sansão? A força de Sansão, segundo a narração bíblica, que encontramos em Juízes 13, é consequência do seu voto com Deus. Sansão foi o último juiz de Israel e julgou por 20 anos. Ele começou a libertar Israel do poder dos filisteus. Sansão era nazireu, isto é, consagrado a Deus. O comprometimento do nazireu era não tomar vinho, nem bebida forte, não tocar em cadáveres e não comer alimentos impuros e não cortar o cabelo. A força de Sansão era tão grande que com suas próprias mãos Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Sansão arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto no monte que estava à frente da cidade. A força de Sansão não estava em seu cabelo, e sim no seu voto com Deus. Você sabia que a Bíblia fala o local exato onde Satanás mora? E não é no inferno, e sim uma cidade? Prepare-se para essa revelação que vai te deixar de queixo caído. Para eu te provar isso, precisamos ir para a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, lemos: conhecemos o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. No entanto, tu permaneces fiel ao meu nome e não negastes a tua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto em tua cidade onde Satanás habita. Se sabemos onde Antipas foi martirizado, então conheceremos o local onde Satanás reside. Alguns historiadores bem sérios acreditam que Antipas foi martirizado no local que hoje conhecemos como Suíça. Agora tudo isso se torna ainda mais intrigante quando estudamos o que está acontecendo na Suíça atualmente. O escritório da Organização Mundial da Saúde, entre outras organizações, e o que elas têm em comum? Elas estão de alguma forma ligadas à ideia de um sistema mundial unificado, conhecido como sistema do anticristo. Coincidência? Eu acho que não. Quer saber mais sobre o que a Bíblia diz a respeito do fim dos tempos? Deixa aqui nos comentários. Og, o maior gigante da Bíblia. Og foi um rei amorreu muito alto que foi derrotado por Moisés e os israelitas. Og era um rei de um lugar chamado Bazã, que ficava a leste do rio Jordão, e atacou os israelitas com todo o seu exército, mas Deus deu vitória ao povo de Israel. Og era um gigante, um homem muito alto. A Bíblia diz que sua cama media 4 metros de comprimento. Og provavelmente era quase tão alto como sua cama, sendo mais alto que Golias, que tinha cerca de 3 metros. Og era um dos últimos refaíns, um povo muito forte e alto. Ele não era descendente dos Néfilis, os gigantes de Gênesis 4:6. Os Néfilis morreram todos no dilúvio. Os Refaíns era outro povo que surgiu depois do dilúvio. O rei Og foi morto durante a batalha. Depois disso, todos os povos de Canaã ficaram com medo dos israelitas. Og, o maior gigante da Bíblia. Og foi um rei amorreu muito alto que foi derrotado por Moisés e os israelitas. Og era um rei de um lugar chamado Bazã, que ficava a leste do rio Jordão, e atacou os israelitas com todo o seu exército, mas Deus deu vitória ao povo de Israel. Og era um gigante, um homem muito alto. A Bíblia diz que sua cama media 4 metros de comprimento. Og provavelmente era quase tão alto como sua cama, sendo mais alto que Golias, que tinha cerca de 3 metros. Og era um dos últimos refaíns, um povo muito forte e alto. Ele não era descendente dos Néfilis, os gigantes de Gênesis 4:6. Os Néfilis morreram todos no dilúvio. Os Refaíns era outro povo que surgiu depois do dilúvio. O rei Og foi morto durante a batalha. Depois disso, todos os povos de Canaã ficaram com medo dos israelitas. Por que Deus não destrói o diabo? Quando o diabo se rebelou contra Deus, ele não foi destruído imediatamente. O mesmo aconteceu com Adão e Eva quando pecaram. Se Deus tivesse destruído o diabo imediatamente, ele teria de destruir Adão e Eva e todos que pecam. Deus permite que o diabo continue existindo por algum tempo, mas o diabo já está condenado. Ele rejeitou Deus completamente, não se arrepende e leva outros a pecar. Por isso, no tempo certo, ele receberá o castigo que Deus o sentenciou. O diabo será destruído no dia do juízo final.
junto com todos que não se arrependeram de seus pecados. Esse dia ainda não chegou porque Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos tenham chance de se arrependerem. No juízo final, todas essas chances acabarão. O diabo causa muitos problemas no mundo, mas Deus mostra seu amor, que é muito mais poderoso.